Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Hoje, vídeo número 50 aqui no canal sobre Project Online e Power BI. A gente vai tentar não dar cortes, porque vocês sabem que aqui não tem corte, não tem nada, vai do jeito que tá mesmo. Mas como o vídeo hoje é uma marca aí bem importante, né? 50 vídeos, a gente não poderia deixar passar despercebido ou passar sem uma comemoração. E aí para comemorar, a gente teve aqui o convite aceito pelo Leonardo Karpinski, que fez a gentileza de disponibilizar um pouco do tempo dele para participar conosco aqui da gravação. Então, assim, só queria, antes de mais nada, falar, Leonardo, muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado participar. Queria que você soubesse de verdade que eu sou um grande fã do seu trabalho, acompanho de perto aí. Comento lá no Instagram toda hora, mando caixinha de pergunta toda hora. Você já me ajudou também com outras coisas aí, até fora do trabalho mesmo, assim, fora né, no trabalho, coisa real do dia a dia, foi muito solícito. Então eu queria deixar aqui publicamente registrado meu agradecimento. E, cara, às vezes a casa é sua, fala aí o que você quiser, se apresenta. Não sei nem se você precisa mais de apresentação, mas, cara, fica à vontade, o microfone é seu. Valeu, Rafa. Obrigadão aí pelo convite, cara. Parabéns pela marca de 50 vídeos. Tô chegando lá tô na live 38 hoje, mas na marca de 50 acho que vai rolar um convite para você também participar lá com a gente. Legal, cara, legal. Valeu, cara. Obrigado. Também sou fã do teu trabalho aí. Parabéns, cara. E teu canal é show de bola. Sempre quando alguém pergunta, pô, quero trabalhar com Project Power BI. É o teu canal que eu indico. Parabéns. Legal. Cara, fico muito, muito grato. Bom, a gente trazer aqui uma solução de um problema de negócio, né? Na verdade, convidei aqui porque a gente tem um problema de negócio para resolver. Eu vou compartilhar minha tela e aí a gente vai falando sobre o que é, né, o problema que a gente quer resolver e por que eu trouxe aqui para te ajudar, para me ajudar e até para passar esse conhecimento aí pro pessoal. E aí você vai dando as instruções aí, a gente vai vendo como é que a gente faz. Aqui no canal, Léo, o pessoal que acompanha, assim, o pessoal mais próximo, né, que acompanha o canal, sabe que, cara, quando eu gravo vídeo, é cachorro latindo, é porta batendo, criança gritando, o pessoal já tá acostumado. Quase todos os vídeos meu filho invade aqui, aqui em casa e participa aqui nas gravações. Hoje não tem ninguém em casa, porque eles saíram para resolver uma coisa com a minha esposa e tal, mas ainda tem um cachorro, então a gente nunca sabe o que pode acontecer, tá? Mas o pessoal sabe que também não tem corte, a gente vai direto aqui. Então, pessoal, vocês já sabem como é que funciona a tônica. Só tô dando aqui esse toque pro Léo, que ele é chegado novo aqui, né? Precisa Mas saber eu as sei bem regras como da é que é casa. isso. Sei bem como é que é isso aí. Principalmente naquele vídeo seu lá que você fez sobre Então. os erros de Puta que pariu. gravação, né? Vizinho batendo. Cara, eu não sei como é que ninguém começou a furar aqui furadeira no prédio. Daqui a pouco começa. Vamos lá. Então, Léo, o negócio é o seguinte, cara. O problema que eu tenho para resolver e que você foi gentilmente convidado aqui a nos ajudar é o seguinte. A pessoa que usa Project Online, a maior parte das organizações, diria que 90% das organizações que decidem usar o Project Online, elas precisam trabalhar com a parte de recursos. Então você tem lá toda a demanda que vem das áreas de negócio para utilizar os recursos no dia a dia. E a gente precisa, basicamente, né, determinar se eu tenho capacidade ou não para trabalhar com esse pessoal. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, falando sobre demanda e capacidade. Isso é muito importante porque, como você sabe, né, você grava vídeos, você produz, você tem uma série de coisas, os seus treinamentos de Power BI. Então, se você não tiver os recursos disponíveis, você não consegue pegar os novos projetos. Então, é muito importante a gente poder analisar esse balanço, né, esse equilíbrio entre demanda e capacidade. Então, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, falando sobre como a gente pode trabalhar com a demanda e capacidade, como a gente pode montar um mapa de capacity. O pessoal já viu esse vídeo. Mas surgiu recentemente uma necessidade que era de trabalhar com FTE. E para o pessoal que talvez não esteja acostumado com esse termo, esse é um termo que é bastante usado no mercado norte-americano, né? Que é o Full-Time Equivalent. Então, é como se você falasse assim, cara, eu estou olhando uma capacidade e demanda de recursos, eu gostaria de saber como que eu posso converter essa demanda e essa capacidade em pessoas, headcounts, cabeças, né? Então, por exemplo, aqui, né, a gente estava mostrando para vocês esse relatório aqui no começo da nossa conversa aqui em offline.
Eu tenho aqui, até para o pessoal saber como é que a gente está organizando isso, né? Eu tenho aqui um mapa de capacidade, eu tenho a capacidade das pessoas, ou seja, somada, quanto que todas as pessoas da minha empresa podem trabalhar em projetos, e essas barras, né, do meu gráfico representam como que está a distribuição da demanda por trabalho. Eu posso filtrar por departamento, posso filtrar por equipe, posso filtrar por função. Então, por exemplo, se eu pegar aqui os meus gerentes de projeto, eu sei que eu tenho uma capacidade média de 3.000 horas por mês, e aqui eu tenho uma visibilidade de como esses caras estão distribuídos, né? Só que essa empresa, né, que eu estava trabalhando, eles queriam ver não o capacity e a demanda em horas, mas sim em número de pessoas, em headcounts, como eu estava comentando. Então, se a gente pegar, por exemplo, um cenário onde uma pessoa trabalha 8 horas por dia e trabalha em média 5 dias por semana, 4 semanas por mês, nós vamos ter uma média de mais ou menos 160 horas trabalhadas por mês. Eu posso ter meses que tem um pouquinho a mais, posso ter meses que tem um pouquinho a menos, mas em média essas são 160. Então, quando eu fui montar a planilha, Léo, quando eu fui montar esse relatório aqui, o que eu pensei? Falei, cara, é simples, né? Pega aí o trabalho que os caras têm que fazer, divide por 160, tá resolvido o problema. Só que quando a gente foi fazer uma análise mais aprofundada, isso não é verdadeiro. Porque você pode ter meses que tenha feriados, pontes, tem empresas que vão dar férias coletivas para as pessoas. Então, quando você vai fazer essa análise de headcount, não dá para usar simplesmente um valor arbitrário, 160, 168. Na verdade, eu tenho que saber exatamente o número de dias que eu tenho no mês, e a partir do momento que eu souber o número de dias que eu tenho no mês, aí sim eu posso saber quantas horas que efetivamente são esperadas para trabalho naquele mês, e eu consigo fazer todas as contas. Então foi aí que meio que empacou o negócio e eu tive que te ligar para resolver o problema, cara. Então Entendi. essa bucha aí que eu preciso que você me ajude a resolver. Beleza. E você tem alguma lista de feriado? Então, vamos lá. A primeira orientação que você me deu foi essa, né? Então, o que, que a gente fez aqui? Até para o pessoal saber só um pouquinho como é que está organizado o arquivo efetivamente do Power BI nesse momento, tá? Esse cara, ele tem 4 tabelas, basicamente. Uma de recursos, onde eu estou buscando só informações das pessoas, né? Onde o cara trabalha, qual é o nome dele, que região que ele tá, o time que ele pertence, departamento e tal. Eu tenho uma tabela de Resource Time Phased, que aqui vai me mostrar a capacidade que esses caras têm dia a dia, e aí eu posso acumular isso para semana, para mês, para ano, o que for. Eu tenho uma outra tabelinha de assignments. O assignments pra gente é a quantidade de horas que os caras estão recebendo como demanda, ou seja, é o que eles estão efetivamente alocados em projeto. E aí eu tive que ter uma outra tabelinha aqui, que é a minha tabelinha calendário, que vai unificar o assignment e o capacity, né? Aí, como parte dessa orientação, cara, eu fui lá e montei aqui uma tabelinha pra gente, que eu montei numa listinha de SharePoint mesmo, tá? Então, basicamente, o que eu fiz? Eu listei todos os feriados brasileiros do ano de 2020 e do ano de 2021. Aí eu tenho aqui o nome do feriado e a data que ele cai, que é isso aqui que a gente precisa debitar lá dos nossos recursos. Mas eu já criei a listinha, que a lição de casa está feita. Ótimo. Perfeito. Então, deixa eu dar uma olhadinha lá, Rafa, na tua tabela de dias. Legal. Então, No caso, a nossa famosa decalendário. decalendário, né? Isso, exatamente. Time set. Time set. Tem um dia, uma linha para cada dia, beleza? Tudo certo. É isso aí, cara. Então, o que a gente tem que fazer aí é adicionar uma coluna para se é dia útil ou não. Legal. Basicamente isso. Daí o resto a gente consegue fazer com DAX. Legal. Então, Bora lá. Tu fez essa no Power Query, essa tabela, né? não, então, é só para você saber, tá? Essa tabela aqui que a gente está trabalhando, ela é uma tabela que o próprio Project Online disponibiliza. Então, ela já é uma conexão que está vindo lá do Project Online. Tem uma tabela lá chamada Time Set. Desculpa, Time Set, que é o Time by Day aqui. Tá ótimo. Beleza. Então, vamos lá no Power Query adicionar... O que a gente vai ter que fazer? Vamos lá. A gente vai importar essa lista do SharePoint. E lá no Power Query a gente vai identificar cada linha da tabela timeset se é feriado ou não. Legal. Isso. Então, o primeiro passo aqui, então, seria trazer os dados do SharePoint para o Power BI. Foi. Legal. Exatamente. Beleza. Então, vamos lá. Vamos dar uma new source aqui.
Conectar. Legal. Então, assim, só para o pessoal que acompanhar aí saber o que a gente fez. O Léo me orientou a criar uma lista no SharePoint para eu poder ter os feriados e a data que o feriado cai, para que a gente debite esses caras como dias úteis, né? Essa lista de feriados que eu criei, pessoal, é uma lista que está dentro do próprio PWA e eu só fui lá e criei uma listinha no próprio site do PWA. Então não foi nada diferente assim, não. Aí eu vou conectar aqui na minha lista, só que ele vai até o PWA. Como eu já estou autenticado, muito provavelmente ele não vai me pedir nada, mas se alguém estivesse fazendo essa conexão, talvez teria que se autenticar. E eu tenho uma listinha de feriados aqui, ó. Então, ok. Eu fiquei curioso por que o Teams não tá te mantendo aqui, cara. Sei lá, vamos ver se agora fica. Legal, aqui tem a gente precisa remover algumas colunas, mantenham todas, o que você sugere? Mantém só a data e o nome do feriado, né? Tá bom. O title ali, no caso. Certo. Então o que não precisa a gente pode jogar fora Isso. aqui, né? Choose columns. Então vamos lá, colocar um novo passo aqui, colocar o title e a data. E o title aqui seria o nosso feriado, né? O nome do feriado. Então eu vou trocar aqui o nome rapidinho, só pra ficar mais bonito. Feito, doutor. E agora? Tô ansioso. Tá. A gente vai ter que fazer vamos fazer o seguinte, vamos lá na tabela timeset, que é a nossa de calendário, e aí a gente vai fazer 2 passos, tá? 2 coisas. Primeira coisa, tem que identificar se é final de semana, que final de semana também temos que tirar, né? Então vai lá em Add Column, lá em cima. Tá bom. Date. Aqui. Aí pra direita. Põe Week. E aí é Week of Month. Beleza. Não, desculpa, é Day. Volta lá, ali embaixo. Day. Aqui. E of Week. Ok. Aí, assim. Beleza. Pô, isso eu não sabia não, cara. Eu faria isso aqui no DAX, ó. Então. Volta ali no Time by Day de novo. Tá bom. Seleciona a coluna. Vai lá de novo em Date. Agora a gente vai adicionar o nome do dia. Legal. Eu não lembro de cabeça se o 0 é domingo, o que é. Então a gente vai ali, põe Day. Name of Day. Cara, bacana. Isso aqui eu não sabia não. Então ele tá considerando o 0 como domingo, né? Sunday aqui, né? Exatamente. Então aí a gente já sabe quem que é dia de semana, quem que é final de semana. Beleza. Certo. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos trazer as datas de feriado lá da outra tabela através de um merge. Tá bom. Através de um join aí. Então vai lá na aba Home. Tá bom. Faz um merge queries ali. Legal. E aí você escolhe time by day, né, ali em cima. Certo. A gente vai ver um probleminha. Talvez vai dar um probleminha aí que a gente vai corrigir já na hora. Tá. Em feriados. E aí tem que juntar esse cara com feriados. Então, só um ponto aqui, Léo. O merge, ele vai... Qual que é a função dele aqui? Ele vai pegar dados de uma tabela e fazer tipo uma mesclagem com a outra. Exatamente, Vai fazer... Em português, no Power BI brasileiro, está escrito mesclar consultas, né? Você vai fazer o quê? Você vai combinar duas tabelas. Você vai combinar 2 tabelas através de uma coluna em comum. E aí você vai aumentar o número de colunas da tua tabela timeset. Você vai adicionar uma coluna, né? Vinda de outra tabela. Legal. É o famoso join. É um join. SQL. Legal, beleza. E aí eles têm que se conversar através da data, que é a informação comum entre elas, né? Exatamente. Legal. Pode dar um ok aí. Legal. Vai ali em feriados agora, vamos expandir o nome do feriado. Tá bom. Porque o que ele tá fazendo, então, ele tá trazendo a tabela inteira. Ele não sabe efetivamente qual coluna daquela tabela você quer. Isso. Clica na célula, dentro de uma... isso aí, por aí. Aí lá embaixo tu consegue ver, ó. Ele trouxe o feriado e a data. Entendi. As 2 colunas ele trouxe, né? Legal. Agora, com aquele botãozinho ali em cima, esse aí, você consegue escolher qual das duas, ou as duas, né, que você quer trazer efetivamente. Saquei. Legal. Aí mantém apenas feriado. Opa, peraí que eu cliquei fora aqui. Mantém apenas o feriado. Legal. Tira fora esse prefixo aí embaixo. Desculpa, cara. Desculpa, deixa eu voltar. Não, faz o seguinte, isso aí. Aí eu queria falar, na engrenagem a gente deleta lá embaixo feriados do nome. Tá. Que aí ele vem já limpo, né? Não precisa ter um passo a mais depois de trocar o nome. Cadê você? Você tá aqui? Tá. Quando eu tô aqui na edição, ele não deixa. Sai, né? Beleza. Não, deixa. Sem problema. Agora tem um problema aí. Vamos lá. Se você olhar aqui na tabela
nessa coluna primeira ali, ó, Time by Day, Nessa tá aqui. com o horário meio-dia. Meio-dia não, desculpa, meia-noite. Uhum. Meia-noite. Lá no feriados, pode ir lá na tabela Vamos feriados, lá. ele tá com horários diferentes. Então Sim. ele não conseguiu encontrar. Tá. Primeira coisa, esse ABC 123 no tipo, a gente sempre tenta tirar fora, tá? A gente sempre escolhe, porque o ABC 123 quer dizer que ele é um tipo indefinido, tá? O Power BI não soube dizer o que que é. Tá. Então marca essa primeira coluna como texto. Tá bom. E aí aqui no transformação, né? Pode ser aí ou pode ser na quina ali também da. Aqui quando você dá o... Aí também dá. Tá. Tá. Em cima do ABC 123. Tá, você pode clicar aqui, né? E Aí, trocar. Ah, legal. texto. E vamos trocar para data, tanto aí como lá. Tá bom. Se trocar aí já vai dar certo, tá? Porque tá na meia-noite, né? Daí ele dá. Mas é bom trocar nos dois, tá? Tá. Aí Coloca deixa só aí date, então. Exatamente. Legal. E aqui, Volta lá no time aqui no set. time set também. E aí também coloca. Aí tem que fazer o seguinte: a gente vai ter que subir 2 passos ali, ó. Lá no Applied Steps, lá na direita. Sim. Sobe. Pode ser mais um para cima, talvez. Aqui. Aí, pode ser. E aí você já troca agora para date aí também. Legal. Uma pergunta, cara. Se eu trocar aqui para date, essa tabela conversa com essas outras duas. Eu teria que trocar nessas duas aqui também, certo? Depois. Lá nos relacionamentos não vai dar problema se tiver meia-noite, ele vai conseguir encontrar. Ah, legal. Mas, daí não precisaria, tá? Tá bom. É só Aí vamos ver como lá. curiosidade Aí, mesmo. desce. Aí, achou? Ah, já achou aqui, ó. Então ele já falou, aqui eu tenho um feriado, né? No dia 1º de janeiro ele já sabe que, isso aqui é confraternização universal, é ano novo, né, no caso. Aí se a gente for descendo aqui, deve ter o carnaval em algum momento, depois Paixão de Cristo, Tiradentes, legal. Então ele já sabe quais são as datas nas quais nós temos um feriado. Boa, isso aí. Bacana. Agora o que a gente vai fazer? Vamos criar uma coluna condicional. Lá em adicionar coluna. Então vamos lá, adicionar coluna e aqui você tem o conditional column, né? Exato. Porque a lógica é o seguinte agora, tá? Se for o day of week 6, né? É sábado. Ou se ele for 0, que é domingo. Ou se houver algum valor em feriado, aí você coloca dizendo que é dia não útil. Entendi. Tá? Então aqui Então, você... vamos chamar essa coluna aí Então podemos chamar de dia útil, né? Tá, pode ser. Legal. Aí vamos fazer primeiro as duas condicionais do day of week. Legal. Day of week. Day of week. Se for igual a 0. Se for igual a 0, então é não, né? A gente vai falar não e sim, né? Você não. Beleza. Isso aí. Aí mesma coisa aqui, então. Vamos ver se eu sei fazer esse negócio, cara. É day of week, se for 7, né? Porque o 0 é domingo, então o próximo para sábado vai ser 7. Não, é 6. 6, perdão. 6. Não também. Não sei, tá? Ainda bem que você tá aqui pra ver. E teria que também tirar esse cara aqui, né? Não vazio. É isso. Aí você coloca feriado. Feriado is not null, né? Ver se tem alguma coisa assim. Does not equal. Does not equal. E você escreve null aí de null. Legal. Isso. Legal. Aí põe não aí também. Isso. E aí aqui o restante seria assim, né? Ou seja, o que for diferente disso, o que for diferente de não é sim. Ou seja, é um dia útil. Exatamente. Legal. Correto? Tá certo isso aí? É isso aí. Então vamos lá. Ok. Ok. Olha lá, que beleza. Então aqui, vamos só validar. Ó. Sábado é útil? Não. Cadê o domingo? Domingo. Sunday é dia útil? Não. Confraternização universal, né? Um feriado. É dia útil? Não. Todos os demais são sim. E aí, legal, porque se a gente estiver alimentando lá o... Vou trazer você de volta aqui. Se a gente estiver alimentando lá a nossa listinha do SharePoint, por exemplo, uma ponte que aconteceu ou eventualmente uma férias coletivas que foi definida, a gente pode só alimentar lá e ele vem pra cá já, né? Depois que a gente atualizar. Isso aí. Legal. Coloca ali o tipo como texto. Me dá uma agonia essa versão 2.3 ali. Aqui, né? Beleza. E é isso aí. Então, beleza. Acho que por aqui. Aí vamos fazer o seguinte. Essa tabela feriados, ela não precisa ir lá para o modelo, tá? Ali na esquerda. Aqui. Você pode desabilitar a carga dela. Tá. Botando à direita, em cima, né? Sim.
Enable Load. Tá bom. Então já desabilitei aqui. E aí já até ficou aqui em itálico aqui para me mostrar isso, né? Uhum. Legal. Mais alguma Vai coisa? lá Não, Não? acho que é isso aí, cara. Podemos fechar e aplicar aí para ver o que vai dar lá. Legal, vamos lá. Essas duas colunas aí você criou no DAX, né? Por isso que não aparece lá, né? Correto. Essas duas coluninhas aqui Beleza. foi eu que criei na mão. Uhum. Beleza, estamos a caminho. Agora Tamo o que aqui. a gente vai ter que fazer? Uhum. Fazer uma contagem de dias úteis, né? Aliás, uma contagem de quantidade de dias onde o dia útil é igual a 100. Correto. Legal. Beleza? Me ensina aí, cara. Você que é o professor. Vamos criar uma nova. Bora criar uma nova medida então. Vamos mexer na do trabalho, né? Isso, correto. Então abre a tua pastinha aí de medidas, onde é que você está colocando Então, ela? eu tô colocando cada medida Isso, pode ser. na Tranquilo. correspondência da onde ela pertence, sabe? Como é pouquinha coisa, não tem problema, não. Aham. Então, por Pode dar exemplo, um. aqui eu poderia fazer isso, sei lá, no assignment que ele representa a demanda, né? Uhum. New measure aí. Tá, legal. Então vamos lá, criar uma nova medida aqui. Chama aí de trabalho. E como é que fala? Como é que é o termo lá de negócio? Nesse caso, é o FTE, né? FT. Isso. O FTE seria o Full-Time Equivalent, né? Aqui a gente está querendo contar o número de dias úteis, né? Não, vamos fazer tudo numa só, Tá, beleza, legal. tá? Uhum. Vamos trabalhar com variáveis aí. Já trabalhou com variáveis Não, dentro de DAX? não. Então dá um Shift Enter aí, Shift para quebrar a Enter. linha. Uhum. Chama aí, escreve aí var. Var. Isso, vamos dar o nome da variável. Vamos chamar de horas úteis. Tá. Aliás, vamos botar dias úteis primeiro. Dias Dias úteis. úteis. Tudo junto, tem Tudo que ser junto. nome. Tá. Aqui você vai ter que pegar baby steps, hein, cara? Tranquilo. Espaço igual. Dá um Shift Enter. Deixa eu pensar o seguinte. Você tem ali as datas, né? Uhum. Então, antes desse var dias úteis, sobe uma linha, Tá. dá um Shift Enter. Ops, espera aí, perdão. Não tem problema. Ele vai quebrar, mas a gente continua. Pera aí. Ops, aqui. Vamos chamar primeiro, ó, var data inicial. Tá bom. Data. Você tem alguma recomendação, por exemplo, usar todas minúsculas, todas maiúsculas, ou tanto faz? Ó, meu padrão, eu ponho a letra V na frente de variável, né? Aham. E eu ponho Vzinho, isso. Eu não ponho o underline ali, eu ponho Tá, tudo junto. fica assim. Mas é questão de gosto, não tem certo e errado não. Não, cara, vamos fazer exatamente como manda o Aí, figurino. é assim que eu faço. A função min, Tá, de mínimo, né? mínimo, isso, que vai pegar o valor mínimo da tua coluna de time set lá, time by day. Tá. Então eu tenho que pegar o time by day aqui, que vai vir do time set. Daqui, certo? Isso, exatamente. Legal. Pode fechar. Shift Enter, Shift Enter. var, data final. Var, v, data, final. Ops. Que vai ser o max, então. Max, perfeito. Show. Então do time by day também. Beleza. Isso aí. Tá, dias úteis agora, vai lá na linha 5, calculate, Legal. função calculate. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma contagem então dá um Shift Enter agora. Tá, A gente vai fazer uma contagem da tabela time set, então dá um count rows. tá. É counts, Count, né? Counts, assim. Count rows. Da tabela time set, Tá, time set. fecha o bicho aí. Fecha parênteses, vírgula ou ponto e vírgula aí. Opa, então. aqui vírgula, né? Vírgula. Shift Enter. Vamos usar a função aí para fazer, deixa eu pensar. Põe um dates between. Tá. Função dates between. Ops, dates between. Aí são 3 argumentos. Primeiro você passa a coluna de data, então é a time by day. Certo. Ops, coloquei, apertei aqui sem querer. Time by day. Lá da tabela time set, certo? Exatamente. Correto. Aí, Vírgula. Aí você usa a data inicial. Start date é a data inicial. Então vai ser a variável. Variável, isso. Daí você usa a variável aí.
Legal. E a data final, mesma coisa, vai ser a variável data final. Exatamente. Show. Fecha parênteses, Shift Enter, Shift Tab para voltar e fecha parênteses. Vamos testar essa variável aí, vamos ver se está certo. Dá um Shift Enter agora. Agora a gente vai retornar, dá um Return. Da função Return. Eu dou um N no final. Return. Aí, Shift Enter. E usa essa variável aí, V dias úteis. Beleza. Dá um Enter. Vamos testar esse negócio aí. Legal. Joga ele como dica de ferramenta daquele visual ali. Opa, tem erro aí? Não, deu certo. Não, deu certo. Deixa eu só cair fora aqui um minutinho. Isso, aí. Legal. Tá. Você quer colocar ele aqui como dica de ferramenta onde? Nesse visual grandão aí. Nesse cara aqui? Principal. É, exatamente. Tá. Então, deixa eu Coloca ele pegar como- ele aqui, que é o FTE, né? Tooltip. Aí. Vamos lá em março. Vamos lá em março. 31. Teve nenhum. Opa. Opa. Ah, claro que faltou uma coisa, né? Faltou. Faltou a gente fazer Faltou fazer o filtro de dia útil. Para tirar os dias úteis, né? Que ele pegou os 31 dias inteiros dentro Exato. daquele período, né? Exatamente. Então volta ali. Show. Então vamos lá, expandir aqui. Aí você faz o seguinte. Vai ter que adicionar mais um argumento aí, tá? No calculate. Tá. Então sobe mais um pouquinho Vai ali. ser mais ou menos aqui, né? Isso, vírgula. Shift Enter. E aí a gente vai dar o filtro. Exatamente. Aplica o filtro lá dia útil igual a sim. Não, sem filtro. Sem a função, só o Sem próprio a função. filtro mesmo, né? Exato, Tá. direto. Então eu tenho que pegar. Dia. É isso aí, escreve dia pra gente ver. Dia Aí. útil, isso, exatamente. Igual assim, entre aspas, né? Exatamente. Isso aí. Legal. Dá um enter aí. Vamos lá. Acabou. É isso aí. Então deixa eu só fechar aqui a caixinha. Vamos lá para março. Ops, perdão. Clica uma vez ele. Vamos lá para março. Aí, garoto, 22. Vai lá em dezembro. Tem que ter menos, né? Eu tenho uns feriados. 22. Se a gente olhar em março, provavelmente tem menos, ó. 18 dias. Fevereiro. Por causa março não, é fevereiro, por causa do carnaval. Isso aí. Legal, show de bola. Então a gente já sabe o número de dias úteis aqui, né? Para cada mês. Agora ficou fácil. Agora a gente pode dividir o total de trabalho por esse valor, correto? E dividir por 8, né? 8 horas. Mas daí você quer saber a tua FT é número de pessoas? Número de pessoas, head count. Quantas pessoas eu Então, preciso? Ó, você tem 10 mil horas. 22 dias. Só que em cada dia, uma pessoa trabalha 8 horas, Sim, né? correto. Então tem que dividir por... São duas Vai ter- divisões, né? Dividir por Duas número, divisões, isso aí. dividido por 8. Exatamente. Legal. Então isso é o quê? Uma nova medida no nosso caso. Não, pode ser na mesma. Isso que é o legal das variáveis, a gente usa tudo na mesma. Saquei. Boa. Adiciona mais uma variável aí. Então embaixo. aqui embaixo já. Você pode fazer a conta direto aí, pode ser também, tá? Então deleta essa linha 11 aí, substitui essa linha 11 Tá bom. por trabalho, né? Pega a medida Tá trabalho, bom. Então a gente vai pegar o trabalho. isso aí. Divide por V dias úteis. Tá certo. Então vamos lá ver dias úteis. E divide por 8. Divide por 8. Isso aí. Show de bola. Põe um 8.0, que é só pra dar uma Tá. garantida que vai pegar decimal. Boa, Fechou. Boa. Então dá um enter aqui. Legal. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, eu precisaria de 32 pessoas no mês de março, é isso? É isso aí. É isso aí. Multiplica por 160, só pra gente ver quanto é que dá isso. 32 vezes 160. 32 vezes 160 tá dando exatamente 5.120. Então é isso aí, porque dá menos de 160, então, na verdade. Não, tem que dar... Então, na verdade assim, ó, março são 32 dias, né? Não, que março... não, peraí. São 32 pessoas. São 32 São pessoas. 32 pessoas, exatamente. Tô falando errado. Então em março dá pra trabalhar mais que 160 horas. Basicamente é isso que quer dizer. Na verdade, se a gente pegar... Vamos fazer ao contrário. Cinco Mais fácil fazer vezes- isso, né? 5,674 dividido por
Por 32, né? 177. Exatamente. É 177, isso não aí. tá certo. Então Em aqui. fevereiro deve dar muito menos que 160, né? É, Vamos ver. 13. Vou fazer aqui, peraí. 1825 dividido por 13. 140. É isso aí. É isso aí. Então aqui eu poderia eventualmente. Vamos pensar aqui. Eu sei que eu preciso. Ah, legal. É isso aí. Então é isso aqui que eu tava precisando, cara. Ou Uhum. seja, eu tenho uma demanda de trabalho de 6.424 horas nesse período, por exemplo, aqui em setembro. E para eu poder atender a essa demanda, eu precisaria de 38 pessoas. Esse é o entendimento que a gente vai ter aqui, correto? Então, por exemplo, Perfeito. se eu falasse assim, beleza, eu quero saber, pegando pela função das minhas pessoas aqui, eu quero saber quantos analistas eu preciso ao longo do tempo. Eu poderia ter uma ideia aqui e falar, eu tenho aqui uma demanda de 242 horas, que vai me dar aí mais ou menos um FTE de 1. É porque aqui ele está dando o número inteiro, né? Que seria Então, 1, alguma coisa, né? vamos fazer o FTE arredondar para cima? Tá, bora. Fazer um esquema aí de. Vai. Encapsula toda essa linha 11 aí. Uma função round. Round up já tem ali. Round Round up? up. Tá bom. Uhum. Round up, tá aqui. E aí fecha o parênteses lá no final. Sim. Aumenta. Ué, Por que ele tá reclamando aqui? ele não me deixa fazer isso, será? Ele tá falando que tá precisando de um argumento, eu acho. Ah, tem mais um argumento, então vamos ver. Número de Número de dígitos. dígitos. Tá, 0. Certo. Legal. Pronto. Então vamos lá pra fevereiro. 2. Janeiro, vê lá. Que agora ele tá arredondando, né? Exatamente. Então eu sei, por exemplo, aqui qual que seria o entendimento? Então só pra gente poder chegar aqui no final. Se eu seleciono um analista e eu quero analisar a capacidade e a demanda que eu tenho por esse analista. Então eu falo, seleciona pra mim aí o ano de 2020. Vamos supor que a gente estivesse planejando 2021. Não sei se tem dados aqui em 2021. Deixa eu ver. Tem bastante dados. Então eu falo, eu quero saber qual que é a minha demanda por analistas da área de tecnologia da informação. Eu vou combinar 2 filtros aqui. Então a gente já sabe que está zoado, né? Porque os caras têm menos capacidade do que efetivamente é necessário. Então aqui ele está pedindo um total de 1.656 horas de demanda por esses caras, o que representaria, em termos de pessoas, 11 analistas. Ou seja, eu preciso de 11 analistas nesse período. E aí, eventualmente, eu poderia também fazer esse mesmo cálculo para capacidade, né? Se fosse o caso, eu vou saber, eu tenho, eu tenho 30 analistas, eu tenho 20 analistas e eu preciso de tantas horas, ou de tantas pessoas para entregar esse trabalho, né? Poderia fazer a mesma conta depois para capacidade. Exato. Pô, show de bola. Então aqui a gente já consegue efetivamente saber. E se eu não quisesse que essa informação tivesse em tooltip e tivesse em número de pessoas diretamente, eu poderia eventualmente também tirar a capacity, porque o capacity não vai caber no mesmo eixo, né? Mas eu poderia fazer isso aqui, correto? Trazer isso aqui para valores e ter uma ideia de headcount. Se ele nem, talvez se o cliente não, pra ele não interessa horas, né? Seria melhor mostrar assim mesmo. Nem tooltip, né? Daí inverte, né? Inverte, o tooltip entraria a hora daí. A hora entra no tooltip, né? Eu poderia trazer o trabalho para cá e falar assim, aqui, no mês de janeiro eu preciso de 11 analistas. Um total de 1.656 horas. Vai fazer a ideia invertida, né? Pô, bacana, cara. Eu acho que é isso aqui mesmo que a gente precisava fazer. Vamos só ver uma coisa. Se eu tirar um analista aqui, aí eu poderia também tirar o trabalho e fazer aqui pro tooltip, que aqui eu sei quantos caras, só que aqui ele vai me dar o consolidado, né? Talvez não faça tanto sentido, que a gente teria que ter um valor diferente, né? Numa escala de tempo faz sentido, mas numa escala assim, quando você compara um com o outro, talvez não faça. Talvez aqui você tenha que ter trabalho mesmo, né? Faz sentido. Porque aí você sabe, eu preciso de 4.000 horas de um developer. Como eu não tenho 2 escalas, tenho só uma, que é a função propriamente, então ele não faz muito sentido. Entendi. Beleza. Legal. Cara, acho que é isso. Aqui, me ajudou bastante. Então, conseguiria então fazer todos os meus planejamentos com base no número de pessoas que eu preciso para cada período. E é legal isso aqui, Léo, porque assim, para o pessoal que trabalha com gerenciamento de projetos e tal,
uma coisa interessante é que as pessoas têm uma associação mais fácil com a parte de número de pessoas do que efetivamente com horas, né? Porque o cara trabalha do lado dele aqui com 3 analistas, né? Então se eu falar para ele assim, ó, nós temos o mês que vem 300 horas, o cara já vai virar para mim e falar, não, cara, não dá, não tem como, né? É um número que assusta, né, cara? Não tem como, o cara não faz a divisão na hora. Isso. Aí quando o cara olha aqui, ó, preciso de 3 analistas, preciso de 25 pessoas, aí ele sabe, não, nós temos 3 caras aqui, então dá para entregar, né? Então acho que fica legal dar um sentido diferente, você consegue analisar isso de uma maneira diferente, né? E ajuda bastante o pessoal que trabalha com capacidade de demanda aí. Bom, muito legal. Bacana, cara. Pô, muito bom. Eu vou fazer o seguinte, pro pessoal que tá aqui assistindo o vídeo, né, independente de qual seja o período que vocês estiverem assistindo, eu vou pegar toda essa instrução aqui que o Léo montou, da criação de todo esse cálculo com as variáveis, eu vou deixar disponível na descrição do vídeo, e eu vou deixar disponível também um link para vocês baixarem esse arquivo aqui do Power BI, se vocês quiserem fazer testes, né? Que aí vocês vão conseguir fazer todos esses testes e tal. É claro que vocês não vão conseguir atualizar os dados, porque os dados eles estão baseados no meu ambiente. Mas se vocês quiserem usar no ambiente de vocês, vai bastar trocar as conexões e apontar para o ambiente de vocês e aí vai funcionar. Mas vou deixar aqui. Eu tenho só uma observação para fazer na medida, tá? Pode eu falar. acho que eu compliquei um pouco. Pode entrar nela de novo, por gentileza? Claro, cara. Vamos lá. Ali, na verdade, ó, como eu fiz algo a mais aqui, não precisava, tá? Esse dates between, por exemplo, você pode comentar essa linha aí que vai funcionar igual. Porque o filtro que você aplica na tela já vai funcionar. Já tá? restringe, Então, né? já restringe, exatamente. Não precisa fazer esse dates between, não. Dá uma dupla barra aí. Tá. Barra dupla. Barra dupla aqui. 2 vezes. Isso, pode dar um agora, pra ele subir. Ah, tá. Peraí. Aqui mesmo, né? Ele vai só passar direto isso aqui, né? Passar direto, exatamente. Tá. Isso aí já funciona, tá? Tá. O que eu fiz ali nessa linha de dates between não precisava, porque o filtro já faz essa restrição de data inicial e data final. Tá bom. Dá um enter aí pra gente conferir, só pra ter certeza mesmo. Pra validar, né? Mas é bom saber que existe essa... Não, é bom, cara. funçãozinha. Quanto mais informação a gente tiver aqui, vai facilitar mais, né? Aqui, ó, não mudou os valores, não. Continua as mesmas coisas. E se eu trocar aqui o departamento, por exemplo, para, sei lá, engenharia, ele vai dar aqui os FTs. Então, mas isso aqui o filtro do ano lá em cima já restringe, o próprio filtro do visual também, o contexto do visual já restringe, então tá tudo certo. Não, legal. E aqui é o que eu tava falando, né? Por exemplo, você trabalha com um time de engenharia, o cara olha, vamos supor, se ele tiver 5 engenheiros no time, ele já sabe, cara, aqui em algum momento nós estamos ferrados. Janeiro, fevereiro e março do próximo ano, a gente já não é muita coisa, mas a gente já está com um problema, né? E aí o resto do ano eu consigo equilibrar. Então essa visão de FTE, ela dá essa rapidez de análise pro cara, né? Porque ele sabe, eu sei quantos engenheiros eu tenho. Se eu for calcular em número de horas e tal, aí para algumas pessoas acaba dificultando um pouco mais. Bom, perfeito, cara, é isso, cara. Como eu falei, então, pessoal, eu vou deixar aqui toda a descrição, vou deixar tudo aqui, link pra vocês baixarem, a fórmula que foi criada pelo Léo. Pô, Léo, muito obrigado, cara, de verdade, mais uma vez aí você ajudando. Eu realmente volto a reforçar que eu sou um grande admirador de verdade mesmo do seu trabalho, sem puxar saco nem nada. Você faz um trabalho incrível aí, cara. Eu não sei nem como é que você tira tanta ideia da cabeça. Puta que pariu. Mas é bem bacana. Continua esse trabalho que você tá fazendo. Você vê que eu uso o Power BI assim, mais como um cara que vai atrás e curioso, mas eu não tenho um conhecimento ainda muito profundo. Muito provavelmente em alguma das turmas futuras aí do seu treinamento eu estarei presente lá como aluno. Que bom. E aí eu tô até, vai ser um prazer. eu tô até tentando fazer isso quando eu tiver com um tempo bem tranquilo para participar lá dos bootcamps e tal, ver se eu consigo chegar até o final. Boa. Legal? Show de bola, Rafa. Então é isso, cara. Obrigado pelo convite, cara. Quer falar alguma coisa aí pra galera? Deixa o seu canal Não, aqui. tranquilo, coloca meu canal aqui embaixo na descrição e a galera vai lá no meu canal, já se inscreve lá também e participa das lives Legal. também. Vou deixar Instagram, tudo aí também, aí você, pessoal. Apesar que o pessoal que tá aqui, cara, te conhece, fica tranquilo. Todo mundo que tá aqui já sabe quem você é, então é sossegado. Valeu demais, muito obrigado. Bom final de semana aí.
Obrigado pela ajuda. E se em algum momento eu puder te ajudar de alguma maneira, se um dia você precisa. Quando você for abrir aprenda Power BI, o capital na bolsa, alguma coisa assim, que tiver que fazer um projeto, tá, essas coisas, aí você me Boa. chama que eu vou aí instalar o Power BI, o Project Online pra você. A gente controla aí Fechou. todos Combinado. os projetos, beleza? Combinado, amigo. Falou, cara. Valeu, Grande cara. abraço aí. Abração, tamo Até junto. mais, hein? Falou, Tchau. abraço.